Olá, o Momento Papo de Mãe está no ar. Um filho ou filha trans. Aquele bebê que nasceu menina ou menino descobre que se vê de outro jeito. Para muitos pais e mães, essa revelação pode vir acompanhada de angústia, medos, dúvidas. Há quem rejeite, mas há os que vencem qualquer preconceito, acolhem, incentivam. Para falar sobre este tema, que ainda é tido como tabu, principalmente por causa da falta de informação, convidamos o psicólogo Reinaldo Lobo e o jornalista Marcelo Taz. Taz, a Luísa, sua filha, se transformou em Luke, né? Como é que foi essa transformação? É bom dizer que ela não é pontual, é uma coisa que acontece ao longo do tempo, certo? Então, a primeira questão foi a homossexual. Ela começou a ter relações com pessoas do mesmo sexo e também com meninos. E foi a primeira, digamos, novidade dentro de casa. E depois chegou a questão da identidade, que para mim a questão trans, ela não tem nada a ver com sexualidade, é bom a gente entender isso, mas ela tem a ver com identidade, a pessoa se identificar com outro gênero. Quer dizer, ela nasceu menina, mas ela não se identificava como uma menina. Exatamente. E aí depois a gente foi até fazendo uma retrospectiva, né? É o meu primeiro casamento com a Cláudia Kopp, que eu conversando com a minha ex-mulher e tal, a gente percebeu isso antes, quer dizer, desde criança já uma certa inquietação com relação à identidade de gênero. E para você, como que foi essa transição? Você como pai? É bom dizer que isso não é fácil, né? É uma grande transformação, é uma notícia importante na vida da gente, que eu procurei tratar de um jeito muito simples, e também não é fácil, que é através do afeto, que é olhar para o seu filho e perceber que ele é a mesma pessoa. E quem me deu essa dica foi a minha filha mais nova, Que graça. a Clarice. A Clarice falou, não mudou nada, é a mesma pessoa. E a Clarice tem quantos anos? Clarice agora tem 12, na época ela tinha 8. E você tem um outro filho E também? tem o Miguel, que agora tem 17. Reinaldo, qual a dica para famílias que estão passando por isso? Porque a gente sabe que é difícil para todo mundo. Sim. Eu concordo com o Marcelo que a questão é identitária, é a identidade que está em jogo. A sociedade carimba a gente com o registro de nascimento, o sexo que a gente vai ter, essa coisa toda. Uma pessoa trans perturba a percepção que a gente tem e a própria identidade da gente. Bagunça tudo, não é? Um pai e uma mãe que encontram essa situação se sentem perturbados naturalmente. No entanto, é preciso encarar isso, como o Marcelo encarou, com afeto. Algumas pessoas simples, que nem entendem muito do assunto, têm filhos trans. Eu acompanhei um caso, por exemplo, de uma menina que virou menino, e os pais eram gente do interior, muito simples, etc. Eles não entenderam. Quando eles entenderam do que se tratava, eles passaram a colaborar com a transição de uma maneira espetacular. É isso, ver com amor, tentar quebrar os preconceitos mesmo, porque a rejeição é muito prejudicial para o filho ou filha, não é? O que pode acontecer com um filho que não tem... Sofre muito. Né, que não consegue passar pela transição, se obriga a viver daquele jeito? Sim. Algumas pessoas, inclusive, desistem depois que passaram pela transição, porque ficam muito perturbadas com os resultados e o isolamento. Não é uma questão sexual, é uma questão identitária mesmo. A pessoa, ela se sente presa numa imagem, numa representação dela mesma que é falsa. E ela quer profundamente atingir quem ela é. E ela tem que ter liberdade para isso, né? Claro. E, Marcelo, eu imagino que esse apoio dos pais é fundamental, porque para a pessoa que está passando por isso também é muito difícil, né? É muito complicado. Eu fico vendo o Reinaldo falando e ele tem contato com isso e, obviamente, de uma forma profissional, com distanciamento. Eu imagino a dor que qualquer um de nós, as pessoas que estiverem em casa nos vendo,
você imaginar que você tem uma identidade e que as pessoas não aceitam você daquele jeito. É uma dor que é muito difícil a gente imaginar. Algumas pessoas assim dizem que são um ET na Terra. Uau. Eles se sentem absolutamente deslocados. E é bom a gente falar que tem casos de suicídios recorrentes com relação a isso. Por não se sentirem aceitos. É uma coisa que você não vê saída, né? Uma situação que você não vê saída. Agora, o que eu acho que é legal a gente falar, que você me pergunta sobre os pais são os primeiros veículos, né, de diálogo com a sociedade. Quando um pai não topa esse diálogo, para ele, para o filho, é muito fácil desistir. Porque, se o meu pai não topou essa conversa, eu vou conseguir com quem? E aí, em relação a eles, né, porque o Luke, por exemplo, eu creio que é uma questão importante para os trans, é a questão do pronome. Quer dizer, você começar a chamar um filho que você já chama de ela, de ele, ou e tal, você demora um tempo para girar essa chave. Eu, pelo menos, que sou um rapaz mais velhinho, demoro um tempo maior do que os meus filhos demoraram. Quer dizer, são várias lutas, várias batalhas, a aceitação da família, a aceitação da sociedade e as questões legais também, né? Questões legais, questões desses detalhes que eu estou falando. É bom dizer que o Brasil avançou muito recentemente nessas questões jurídicas. O meu filho que mora nos Estados Unidos, lá ele resolveu rapidamente a questão dos documentos. Aqui no Brasil agora já é possível. Então daqui a pouco a gente fala mais sobre essas questões legais, né? E sobre preconceito também. O nosso papo continua daqui a pouco. Fique com a gente. O Momento Papo de Mãe está de volta com o psicólogo Reinaldo Lobo e o jornalista Marcelo Taz, e o tema é transexualidade. Marcelo, a gente falou um pouco no bloco anterior dessa questão da importância do nome, das pessoas passarem a chamar de ele, né? De se acostumarem com isso e também de ter isso legalizado. Para o seu filho foi importante ter um documento com o nome Luke, deixar de ser Luísa? É fundamental, né? Porque a questão é de identidade. Toda vez que você não é reconhecido, o nome é uma parte fundamental da nossa identidade. É um problema gravíssimo, inclusive, é bom lembrar, em termos práticos, na hora de viajar, por exemplo, muitas vezes ele não conseguia embarcar, entendeu? Porque num documento estava um nome, na passagem estava outra, a identidade visual dele de homem, mas o documento de menina... Fora todo o preconceito, né, Reinaldo? O preconceito é muito forte. A sociedade tende a controlar as pessoas no sentido de dar uma classificação, uma identidade própria da sociedade. É um poder, é um controle e uma segurança para a sociedade também. A pessoa trans assusta nesse sentido, como eu falei. Mas tem uma questão da identidade interna da pessoa. É como se ele vivesse falsamente durante todo o período em que não assumiu o novo nome, por exemplo. O nome é fundamental. Mas o interessante, Taz, não sei se você percebe isso, é que para os amigos a aceitação, o que mostra que essa nova geração já encara de uma maneira mais respeitosa também. Sim, é legal a gente também dizer, né, que o componente... Vamos falar agora do lado de cá, né? A minha mãe e o meu pai, que são avós e já de uma certa idade, até hoje eles têm dificuldade com o pronome, né? E isso incomodava muito o Luke. E aí eu fui ter uma conversa com o Luke. Eu falei, olha, eles te amam, né? E você tem que agora também se colocar no lugar deles. E perceber que quando eles erram o pronome, não é que eles estão sendo agressivos ou negando... Ou um preconceito, ou até o reconhecimento, que hoje é uma coisa muito tranquila na família. Mas é porque, entendeu? E aí foi muito legal que o Luke falou, não, agora você me deu um toque que realmente eu estava sendo... E entre os amigos foi mais fácil isso? Eu creio que essa geração, ela já vem com um chip diferente. E aí também eu quero dizer algo com muito carinho para os pais, quer dizer, eu vivi isso. Tem um período, o Reinaldo pode nos ajudar, tem um período que há uma dúvida também com relação não só ao gênero, mas à sexualidade. E muitas vezes os pais pegam com uma mão muito pesada
ou não quer que o menino seja gay, não sei o quê, e acaba, às vezes, provocando ele tomar um rumo que não era o rumo que ele queria. Então, é muito legal entender que tem uma fase da vida que a gente está se definindo, que é legal deixar as coisas acontecerem para ter certeza. Tem uma mutação ética atualmente, as pessoas estão mais tolerantes com isso. Uma parte da sociedade. E tem outra parte da sociedade que resiste muito, que é muito conservadora. Essa mutação ética acontece, às vezes, até na escola. Por exemplo, um menino que é muito feminilizado, ele apanha violentamente. Ainda acontece. Sabe o que eu acho? Que, assim, a gente está falando dessa geração que tem uma aceitação maior, mas o que a gente tem que chamar a atenção é essas pessoas que não aceitam, né? Pelo menos precisa existir o respeito, né? Claro. Então, acho que, acima de tudo, o respeito. Eu acho que a palavra é convivência também, né? A gente hoje vive num mundo com muita diversidade. A gente precisa entender que a gente precisa conviver com quem pensa diferente, com quem é de outro partido político, com quem tem outras preferências. E saber que causa sofrimento no outro. E ninguém precisa depender da aceitação do outro para ser o que é, não é? E não se resolve com violência, né, gente? Porque aí, Mariana, o que me assusta muito, né? Os dados de violência no Brasil relacionados a homossexuais, a trans... Não, é terrível. É uma guerra diária, é uma Eu chacina fiquei curiosa. diária. O Luque, você disse que ele mora nos Estados Unidos. De alguma maneira, isso influenciou na mudança dele ou não teve nada a ver, assim, de sair do país por algum motivo? Não, tem a ver com a profissão mesmo. E ele é casado, né? Ele é casado também com trans e eles hoje são atuantes. O Luque começou trabalhando na UEA, para o meu orgulho de coruja, quer dizer, o primeiro emprego dele, ele foi contratado para trabalhar com direitos humanos e liberdade de expressão. E é um lugar dificílimo, né, de você ser aceito. E ele não só foi aceito, enfim, independente de qualquer outra condição. E que bom hoje, que eles venceram o preconceito e estão ajudando outras pessoas nessa questão. Mas hoje ele está trabalhando, ele faz coisas que eu nem entendo muito bem mais do que ele faz, porque hoje ele trabalha junto com o Congresso americano, para debater leis deste assunto aqui. Olha, que bom, que importante, sobre os trans, sobre os homossexuais, dentro do Congresso. Que importante. Agora, imagina se um rapaz com esses potenciais fosse reprimido e não pudesse se realizar como ele mesmo. Exatamente. Sofresse uma violência. Pior, né? Isso está acontecendo no Brasil agora. Isso que eu acho muito... É legal a gente falar aqui, né? A gente não pode contribuir para essa violência com o preconceito. Por isso que é tão importante falar sobre o assunto, né? Para quebrar preconceito. Infelizmente terminou o tempo do programa, seria uma delícia, a gente passa horas aqui conversando. E, olha, a gente tem que dizer sorte do Luque ter um pai, uma mãe, uma família assim, né? Porque que outros pais pensem nisso eu me também. sinto sortudo de ter, sabe? Um filho que me obrigou a aprender muita coisa. Muito bom. Não, e que outros filhos também passem por isso, que os pais repensem aqueles que estão passando e que não estavam encarando dessa maneira, né? É isso mesmo. Obrigada por dividir sua história com a gente. Eu que agradeço. Um beijo pro Luque também, né? E, bom, você está em todas as redes sociais aí, tá de volta na TV Cultura, não é Estou no isso? Jornal da Cultura, na bancada. É legal. Legal, obrigada. Parabéns. E o Reinaldo tem as redes sociais? Eu tenho. Instagram? Instagram, Ele tem Facebook, um blog que tem um vale blog. a pena ler. Tem um blog. O Reinaldo Qual que é o escreve coisas endereço? muito legais. Imaginário Radical, blogspot.com. Tá ótimo. O Momento Papo de Mãe terminou. E aqui é assim, a gente acredita que informar é a melhor forma de combater o preconceito. Até o próximo programa. Até lá. Tchau.